Nesse vídeo eu vou mostrar como organizar as suas leituras no Notion. Olá, eu sou a Tati e seja bem-vindo ao Organize com o Notion. Vamos começar criando uma nova página. Para isso, clique em Nova Página no menu lateral esquerdo. Feito isso, escolha um nome para a sua página e depois clique em Página Vazia. Agora, você pode customizar a sua página como quiser. Eu vou alterar a capa clicando em Adicionar capa. E então vou escolher uma imagem do banco de imagens Unsplash. Se quiser alterar como a imagem é exibida na capa, clique em Reposicionar. Arraste a imagem para posicioná-la no local desejado e então clique em Salvar. Agora, vou clicar nos três pontinhos no campo superior direito da página. No menu, vou marcar a opção Largura Completa. Agora, os elementos vão ocupar toda a largura da página. No corpo da página, vou criar uma nova base de dados para os livros que quero ler. Vou clicar no Mais e escolher a base de dados com layout Galeria. Em seguida, vou escolher a opção Nova Base de Dados. Na configuração do layout, vou desmarcar a opção Mostrar título da base de dados. Em Visualizar cartão, vou escolher a opção Capa. A ideia é colocar uma imagem do livro como capa de cada item da base de dados e facilitar a sua identificação. Também vou marcar Ajustar imagem, para que a imagem da capa apareça sem cortes na galeria. Agora, vou alterar as propriedades. Vou clicar em Propriedades e depois na propriedade Nome. Vou alterá-la para Título. Depois, vou remover a propriedade Tags, clicando em Excluir propriedade. Vou clicar em Nova propriedade e escolher o tipo Texto. Essa propriedade vai armazenar o autor do livro. A próxima propriedade será do tipo Seleção e vai armazenar o gênero do livro. Para adicionar opções, vou clicar em Adicionar opção e digitar cada gênero. Se você não quiser criar todas as opções nesse momento, pode fazer isso quando incluir um novo livro. Agora, vou criar uma propriedade do tipo Número, para a quantidade de páginas do livro. E também uma propriedade do tipo Texto, com um resumo sobre o livro. Depois, vou criar uma propriedade do tipo Seleção, para o status do livro. Nas opções, vou incluir Na fila, para os livros que ainda não li. Próxima leitura, para os livros que quero ler logo em seguida. Em andamento, para os livros que estou lendo no momento. Concluído, para os livros que já li. E abandonado, para os livros que desisti de ler. Por último, vou criar duas propriedades do tipo Data. A primeira será para a data de início da leitura e a segunda para a data de fim. Para facilitar a inclusão de novos livros, vou criar um template. Vou clicar na seta ao lado de Nova e depois em Novo modelo. Vou deixar a propriedade Status como Na fila. Na página, vou incluir algumas seções que quero preencher durante a leitura de cada livro. A primeira será para os personagens do livro, caso seja um livro de ficção. Vou clicar no Mais e depois em Título 1. Para alterar a cor do fundo, vou usar o atalho /fundo laranja. Vou deixar alguns blocos de texto para essa seção e depois vou criar um separador, usando 3 tracinhos. Para a segunda seção, vou duplicar o título e arrastá-lo para depois do separador. Vou alterar o texto e nessa seção, eu vou incluir algumas frases que achei interessante durante a leitura do livro. Para isso, posso usar o bloco Citação. Vou digitar /citação para deixar um exemplo.
Logo abaixo, vou criar um separador usando 3 tracinhos. Aqui, você pode criar quantas seções quiser, para registrar os aprendizados que teve durante a leitura do livro. Por último, vou tornar esse template como padrão. Vou clicar na seta ao lado de Nova e nos 3 pontinhos ao lado do template. Vou escolher a opção Definir como padrão. Para incluir um novo livro, clique no botão azul Nova ou então em Novo na galeria. Vou incluir o nome do livro no título da página. E depois vou preencher os campos Autor, quantidade de páginas e resumo. Você pode conseguir esses dados de sites da internet que vendem livros, como a Amazon, por exemplo. Para a capa, vou buscar uma imagem da capa na internet e copiar o link, clicando com o botão direito do mouse e depois copiar o endereço da imagem. Na página do Notion, vou clicar em Adicionar capa e depois em Link. E depois vou colar o link da imagem que copiamos. Eu vou fazer isso para todos os livros que quero ler. Vou criar uma visualização para acompanhar o status de leitura dos livros. Vou clicar em Mais e escolher o layout quadro. Na configuração do layout, vou desmarcar a opção Mostrar título. Em Visualizar cartão, vou escolher a opção Capa para mostrar a capa do livro. Também vou marcar Ajustar imagem, para que a imagem apareça sem cortes. Por último, vou clicar em Concluído. Depois, vou alterar a propriedade usada para agrupar os livros. Vou clicar em Agrupar e escolher a propriedade Status. Você pode alterar a ordem das opções arrastando cada uma para o local desejado. Em Propriedades, vou exibir as propriedades Título, Autor e Quantidade, clicando no ícone ao lado delas. Nessa visualização, eu posso acompanhar o status de cada leitura e também alterar o status de Na fila para a próxima leitura, por exemplo. A próxima visualização será para acompanhar minhas próximas leituras. Vou duplicar a visualização Status de leitura, clicando no nome dela e depois em Duplicar. Em Agrupar, vou deixar visível apenas os quadros Próximas leituras e Em andamento. Assim, quando eu quiser escolher minha próxima leitura, é só arrastar o livro para o status Em andamento. E também alterar a data de início da leitura. Vou criar uma visualização clicando no Mais para as leituras em andamento. Ela terá o layout Galeria. Na configuração do layout, vou desmarcar a opção Mostrar título. Em Visualizar cartão, vou escolher a opção Capa. Também vou marcar Ajustar imagem para que a imagem apareça sem cortes. E, por último, vou clicar em Concluído. Em Filtrar, vou escolher a propriedade Status e mostrar apenas os livros com status em andamento. Agora, vou clicar em Propriedade e criar uma propriedade clicando em Nova propriedade. Ela será do tipo número e vai armazenar a quantidade de páginas que eu já li do livro. Em seguida, vou criar outra propriedade do tipo fórmula. Ela vai calcular a porcentagem de páginas que eu li do livro. Para incluir a fórmula, vou clicar em Editar. Aqui vou usar uma regra de 3 simples, usando as propriedades páginas lidas e quantidade de páginas. Para mostrar apenas 2 casas decimais, vou arredondar o número usando a função round e dividir por 100. Em formato de número, vou escolher porcentagem e em mostrar como, vou escolher a opção anel. Também vou conferir as propriedades que são exibidas no layout.
Vou mostrar o autor e o progresso. Conforme você avança na leitura do livro, atualize a propriedade Páginas lidas e o progresso será atualizado automaticamente. Para concluir uma leitura, mude o status para concluído e altere a data de fim. A última visualização que vou criar é para as leituras concluídas. Vou duplicar a visualização em andamento, clicando nela e depois em duplicar. Vou alterar o nome para Leituras Concluídas. Também vou alterar o filtro e mostrar apenas as leituras com status concluído. Em seguida, vou agrupar as leituras de acordo com a data de fim. Vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Agrupar. Vou escolher a propriedade Data de fim. Em Data por, vou escolher Mês, para agrupar as leituras por mês. Por último, vou ordenar pelo mais recente primeiro. Essa visualização vai me permitir ter uma visão geral de como foram as minhas leituras em cada mês. Com esse template, você vai conseguir organizar os seus livros e acompanhar o seu progresso de leitura. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E até a próxima!